Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Letícia, para quem ainda não me conhece, né? Esse é o canal de Afrodite. Muito bem-vindos. Se é a primeira vez que vocês estão vindo aqui, e se não é a primeira vez, se vocês já estão voltando, muito obrigada. Minha gratidão por vocês terem vindo aqui mais uma vez conversar comigo. Bom, esse canal, vocês já sabem, a gente tem aqui jogos, tiragens de tarô, mas também a gente conversa sobre assuntos variados, referente à arte, à magia, à feitiçaria, e sempre um ponto de vista o mais correto e concreto possível. Então, aqui no canal eu coloco muito das minhas opiniões, mas todas são opiniões embasadas, né? Então, dito isso, né? Eu gosto de trazer para vocês sempre alguma literatura, e também vocês me pedem e têm me pedido bastante indicações de livros que tenham a ver com a arte, que tenham a ver com a Wicca. Então, eu vou começar a trazer mais indicações de livros, sugestões, uma espécie de resenha literária de alguns livros. Eu já tenho uma playlist aqui só de resenhas de livros, mas são livros variados que eu gosto de ler, né? E eu gosto bastante de falar de mitologia também, vocês sabem. Mas, então agora eu vou iniciar uma série que eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu espero que dure, né, o máximo que eu puder ter de livros, eu vou trazendo aqui. Que vai ser então essa série de livros sobre a arte, né? Para quem não sabe, a arte é a bruxaria. E dentro do universo da bruxaria, se eu deixar isso bem claro, dentro do universo da bruxaria existem várias vertentes, né? Então nós temos a Wicca, que é uma religião, nós temos a bruxaria tradicional, a gente tem a estregueria, que é outra forma também de bruxaria, mais relacionada à bruxaria italiana e à bruxaria familiar, e tem assim, abre um leque muito grande. Eu não quero e não posso me deter apenas em uma, tá? Por várias questões, até pelo fato de eu não ser uma sacerdotisa, eu não sou uma pessoa apta a iniciar ninguém. Então, o que eu falo e o que eu coloco aqui no canal são a minha interpretação dos fatos, sempre muito embasado na literatura, e por isso é que eu gosto de trazer essa literatura e fazer as resenhas para vocês verem. E depois a questão das mitologias, e quando eu falo nos deuses, nas deusas, nos heróis e nas heroínas, daí realmente é bem embasado em literatura, certo? Então, para deixar bem claro, a arte, bruxaria, feitiçaria é uma coisa que engloba muitas outras. A Wicca é uma religião mesmo, com normas, com dogmas, dentro, que faz parte do universo da bruxaria. Mas a Wicca não é a bruxaria, tá? Ela faz parte da bruxaria, mas ela não é a bruxaria. Ela é uma religião neopagã, inclusive, né? Por que neopagã? Porque ela é uma religião moderna, é uma religião criada agora, né? Não é mais o nosso século, mas o século passado, porque foi em 1950 e poucos que um cara chamado Gerald Gardner catalogou alguns pontos dos estudos dele e criou então essa religião que nós chamamos de Wicca. E por falar em Gerald Gardner, o livro que eu trouxe hoje como o primeiro dessa série para a gente conversar é justamente o livro do Gerald Gardner, que se chama A Bruxaria Hoje, certo? Ele é um livro que ele foi editado em 1954, a primeira edição, né? O título original dele, então, é Witchcraft Today, traduzido como A Bruxaria Hoje, tá? Gerald Gardner. Ele tem a introdução da Margaret Murray, que foi
né? A Margaret Murray é uma pessoa que ela é professora assistente de egiptologia da University College em Londres. Então, para vocês saberem, assim, mais ou menos do que a gente está falando, tá? Quem foi o Gerald Gardner? Inglês, que nasceu em junho de 1884 e que trabalhou para o governo britânico lá no Extremo Oriente, entre 1923 e 1936. Lá no Extremo Oriente, ele teve acesso a uma parte da religião que aqui no Ocidente não era muito popular, tá? E em 1936 ou 37, ele retorna para a Inglaterra, ele se reforma dos serviços prestados para o governo britânico, ou seja, ele se aposenta, né? E já na Inglaterra, ele conhece algumas pessoas que introduziram ele na arte da feitiçaria. E aí ele começa então a estudar, faz o que eu disse, né, que ele faz uma espécie de um catálogo, ele cria normas e leis e cria então a religião Wicca. Mas hoje a gente vai falar desse livro, só uma introdução para vocês saberem quem foi o Gerald Gardner, que é o autor desse livro, que é uma das pessoas, uma das figuras mais importantes dentro do nosso meio, porque foi ele, né, a pessoa que abriu as portas para que a bruxaria em face da Wicca se tornasse muito mais popular e abrangesse muito mais pessoas. A partir de 1950, 53, se não me engano, com a publicação desse livro aqui, e com ele, com o Gerald Gardner, as coisas dentro da bruxaria se expandiram muito mais, e aí se abriu um leque de muitas possibilidades, tá? Então, vamos lá. Esse livro aqui, Editora Madras, mais uma vez, Editora Madras, tá aqui ele. Não é um livro muito grande também, é um livro relativamente fininho, ele tem, deixa eu ver, ele tem com pós-fácil e tudo. Ele vai ter e mais bibliografia, tá? Ele vai ter 157 páginas. Então, ele é um livro relativamente pequeno. Editora Madras. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso dizer em termos técnicos. A introdução da Margaret Murray, como eu falei para vocês. Esse aqui é a segunda edição de 2019, tá? Esse livro, ele tem um índice que já é praticamente um mini resumo do livro, tá? Então, ele tem, são 13 capítulos, e em cada capítulo aqui do livro, eu vou ler para vocês, ele já coloca mais ou menos um mini resumo. Então, ele tem, né, naturalmente, a introdução do livro. Deixa eu ver quem é que faz a introdução. A introdução do livro, quem escreve a introdução é a Margaret Murray, né? Claro, já tinha falado. Então, ele começa assim. Então, a bruxaria viva. Então, ele coloca no início do livro, ele já começa o livro falando sobre alguns livros sobre bruxaria que ele teve permissão de escrever sobre as bruxas. Então, a visão dele sobre as bruxas que ele veio a conhecer lá no Oriente, no período em que ele estava trabalhando lá. Neste momento aqui, o Gardner, ele meio que faz um mistério. O livro todo, vocês vão ver que tem muitas coisas que ele meio que faz um mistériozinho, assim. Ah, eu tenho permissão para falar, não tenho permissão para falar. Isso não é uma coisa meio chata, assim, sinceramente, que eu achei. Mas, dado o fato de ter sido um livro escrito lá em 1954, no início de tudo, talvez o Gardner ainda não tivesse, ele estava ainda tentando ver como é que as coisas iam ficar, né? Então, acho que com esse livro aqui, ele tentou ir com calma na colocação dos fatos. Então, ele coloca aqui, né, que ele refuta a visão de que a bruxaria é um culto do mal,
Rituais das bruxas. Bruxas não são pervertidas, não são frustradas. A crença dele de que os próprios ancestrais vêm do Oriente, que o Oriente seria o paraíso do Norte. Aí ele também fala sobre a cerimônia do renascimento do sol, o caldeirão da regeneração, a dança da roda e outras questões. Tudo isso aqui, a questão também da missa negra, né? Onde ele coloca que isso não tem nada a ver, não existe uma missa negra dentro da bruxaria e que isso foi uma invenção de sei lá quem para denegrir a imagem das bruxas. Tudo isso é colocado já no primeiro capítulo. Então, primeiro capítulo ele desmistifica uma série de questões que já naquela época e principalmente as pessoas tinham como algo certo. Capítulo 2. Houve bruxas em todas as eras. Então aqui ele fala dos poderes largamente hereditários, como ele diz, o uso do poder da bruxaria desde o tempo da Idade da Pedra, o mito da Grande Mãe, o desejo de renascer do homem primitivo, né? O paraíso especial das bruxas, bruxaria no Antigo e no Novo Testamento, bruxas em diversos lugares e eras. Aí também ele coloca o quanto que o papado e o sacerdócio cristão trataram e tratam a bruxaria como rival, né? E por aí vai. Aí aqui ele começa a dar uma introdução referente ao povo miúdo. Ele começa assim, né, quem era o povo miúdo. Para quem não sabe, o povo miúdo são os duendes e as fadas. Aí no capítulo 3 ele já entra nas crenças da bruxa. O reino após a morte, aqui ele fala basicamente de Summerland. Aí o capítulo 4, práticas das bruxas. Aí no passado as bruxas eram os jovens brilhantes das classes intelectuais e que após as perseguições, os encontros desses jovens acabaram se reduzindo, né, até se tornar pequenos grupos em número de pessoas que depois vieram a se transformar nos covens que nós conhecemos até hoje, né? Aí ele fala do deus da morte como um grande protetor, né? A figura não inventada pelo diabo, o doutor Fausto e a ideia da venda da alma, o estabelecimento de informações contra as vítimas e que bruxaria é superstição. Aí ele faz, e é bem legal isso, porque diversas partes do livro a gente percebe que ele coloca uma indagação. Então ele coloca um questionamento e muitas vezes ele mesmo responde o questionamento, outras não. Outras ele deixa para que o próprio leitor tire as suas próprias conclusões, né? Então ele faz alguns questionamentos, como por exemplo, a bruxaria ela é superstição ou religião? Aí ele fala também das instruções, os escritos das bruxas na íntegra, por que as bruxas dormem sobre tortura, a unção com óleos. São diversas questões que ele coloca no capítulo 4. O capítulo 5, então, ele fala especificamente do povo miúdo, as raças pigmeias na Europa e em outros lugares, os poderes mágicos, os venenos, né, que eles utilizavam nas pontas das lanças, né? Não era bem lanças, era... como é que era o nome daquilo que eles sopravam, assim? Não sei o nome daquilo. Aí ele conta histórias ou lendas de esposas fada, que era como existiam ainda, os dois povos ainda interagiam, né, em alguns locais, então houveram miscigenação entre os povos, e então algumas pessoas eram descendentes ainda do povo das fadas por essa miscigenação que acontecia. Aí no capítulo 6, ele coloca como que o povo miúdo se tornou as bruxas e sobre os cavaleiros templários. Então aqui ele vem fazendo uma evolução hereditária, digamos assim, né? Algo cíclico, desde o tempo do povo das fadas e como que esse povo veio interagindo
com a natureza e que com o passar do tempo acabou se transformando, vamos falar assim, nas bruxas lá na Idade Média. Aí ele faz também um capítulo inteiro aqui sobre os Cavaleiros Templários, o possível retorno dos bretões romanizados às deusas do povo miúdo, os normandos parcialmente cristianizados, então aquele período onde existia lá naquela região da Normandia ainda uma parte da população já cristianizada, outra parte da população ainda dentro do paganismo. Daí ele coloca várias questões assim também, né? O culto de bruxas na França e na Normandia, como eu falei para vocês. Ele fala sobre a fase onde os nobres desciam para a floresta para assistir os sabás, né? E a tradição de colocar máscaras, porque naquela época, quando os nobres desciam para assistir os sabás das bruxas dentro da floresta, eles colocavam máscaras para não serem reconhecidos. O quanto que o cavalheirismo que exalta as mulheres pode ter tido origem no culto da deusa, os modos mágicos, o povo da floresta. Daí aqui ele também coloca a fase, daí bem a fase da separação e o início da fase da perseguição, quando o povo da floresta começa a se vestir de verde. Aí ele cita Robin Hood e o grupo de bruxas e grandes sacerdotisas que ele vivia dentro da floresta. Ele fala sobre a natureza dos Jogos de Maio, a dança do mastro, que é a dança das fitas, né? A roda do ano. E aí também ele coloca de que forma o cristianismo venceu esse povo com uma ideia de salvação barata. E também coloca aqui os Cavaleiros Templários, a regra oculta que eles quebraram. Os Templários condicionam o seu corpo como as bruxas e adoram o cálice sagrado. O que vem a ser o Graal, que é o cálice sagrado, todo o seu simbolismo, o mistério do desaparecimento de 14.200 templários, a pilhagem como motivo principal de perseguição das bruxas na Idade Média, né, o quanto que o cristianismo, o clero especificamente, cresceu financeiramente, finanças e conquista de terras também com a caça às bruxas. Então aqui ele faz um traçado meio político também da questão da época, certo? Capítulo 7, as bruxas e o mistério. Aqui ele já vai lá um pouquinho para outras regiões também, né, de bruxaria. Aqui ele fala ele conta algumas questões de voodoo, né, na África e naquela região onde ele estava, no Extremo Oriente. Então ele coloca aqui as experiências dele. No capítulo 8, ele lança mais uma dúvida de que a tradição das bruxas pode vir do Oriente, as espadas de bruxas, a possível ligação com os adoradores egípcios de Sete, os elementos similares no culto das bruxas e dos mistérios. O professor grego que fez do homem um modelo para as crenças não esqueceu de adaptar a natureza, que é um paralelo também que ele faz. Capítulo 9, ele fala na bruxaria na Irlanda, fala do caso da Lady Alice Kittler e também o povo miúdo de novo, né, que isso aconteceu em 1302. Daí ele coloca uma série de indicações de que os tribunais da perseguição na bruxaria no tempo da Inquisição nunca acreditaram totalmente que a bruxaria realmente pudesse trazer algum malefício às pessoas e que tudo aquilo foi muito mais, como eu disse anteriormente, uma questão política e financeira, né, do que exatamente que aquelas pessoas da religião, que na época católica, acreditavam que as bruxas realmente fizessem tanto mal. Mas como aquelas pessoas eram donas de terra e também tinham muita questão de êxodo, né?
Então, foi uma forma com que a igreja achou, naquela época, de também expandir um pouco o seu território, tirando aquelas pessoas de circulação naquele momento para poder usurpar o que era delas. Deixa eu ver o que mais. No capítulo 10, então, ele fala o que são as bruxas, né? Que ele faz um paralelo entre bruxas. As bruxas eram a Wicca ou as pessoas sábias, né? Porque as bruxas eram as pessoas sábias com conhecimento de ervas, de ensinamento oculto funcional, normalmente usado para o bem. Aí ele contesta toda, aqui é que foi o que eu falei agora anteriormente, que ele contesta toda essa situação de perseguição da igreja, e aí ele explica e faz uma relação de fatores que nos mostram que toda aquela perseguição e mortes que houveram pode ter sido, provavelmente foi, muito mais uma questão política do que uma questão religiosa. O que mais, então, que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Aí, depois ele tem um capítulo também que ele fala do alfabeto das bruxas, né? Que é o alfabeto tebano, a numerologia das bruxas, os 2 significados de grupos de bruxas. Aí, de novo, ele volta para 1634, que aí ele repudia a acusação de que as bruxarias conduziam uma missa negra. Ele fala e mostra, afinal de contas, que isso de missa negra realmente nunca aconteceu, né? Não existe pacto com o demônio, não existe uma adoração ao diabo, não existe mortes e sacrifícios num sabá de bruxa. E só que essas coisas acabaram sendo popularizadas com o passar do tempo por falta de informação, ignorância e também por interesses políticos, né, na época. Deixa eu ver o que mais. Daí ele coloca aqui, no capítulo 11, ele fala da questão... deixa eu ver aqui. Então, no capítulo 11, ele fala detalhes sobre o grupo de bruxas moderno e seu círculo, a curiosa ausência da taça entre as ferramentas de trabalho das bruxas. Aqui, de novo, ele fala sobre os instrumentos e os instrumentos dentro da bruxaria. No capítulo 12, ele faz mais um questionamento: quem é o diabo? Né? Aí ele fala sobre o ano gaélico, os festivais das bruxas, o deus representado pelo grande sacerdote, conhecido como diabo. Originalmente ele era um homem culto ou um druida. Aí ele fala sobre o deus cornudo, que é substituído pelo homem mascarado nos sabás, como eu contei para vocês agora há pouco. Por que, né? Por que existiu, da onde existiu essa figura do diabo, né? Popularizada e caluniada pela Igreja Católica, né? Toda essa calúnia de que as bruxas adoram Satã para aumentar o seu poder. Aí ele fala da descoberta da caveira com os ossos cruzados em túmulos do século XIV, e aí ele faz outro questionamento se teria sido Osíris cultuado ali, tão longe do Egito, e por que, de que forma, né, que esse êxodo aconteceu. O capítulo 13, então, aí ele já coloca, porque como é um livro de bruxas, ele achou que deveria ter 13 capítulos. Aí esse último capítulo ele fala sobre várias outras questões, né? Sacrifício de sangue, mentiras sobre o sacrifício de bebê inventada pela igreja para obter taxas de batismo. Então aquela coisa assim, né? Da Idade Média, população ignorante, campesina. Aí o padre, que era a pessoa mais importante daquela população ali, né, a pessoa mais reverenciada, ele diz para um jovem casal que acabou de ter um bebê: olha só, se tu não batizar o teu bebê, as bruxas vão fazer sacrifício com ele, vão matar ele, vão entregar ele para o diabo, é isso que tu quer? Aí o casal dizia: não, claro que não. Então tu tem que batizar, só que para batizar tu tem que pagar. Então, toda essa questão, assim, também, né,
que começou a acontecer desde aquela época e que enriqueceu os cofres da igreja, né? No caso da Igreja Católica, mas depois das outras igrejas subsequentes também, e que aliás acontece até hoje. E aí ele fala sobre os sabás, né, a possível derivação da palavra, ele usa algumas etimologias aqui. Aí ele faz também perguntas: será que as bruxas realmente podem fazer poções de amor? É possível para as bruxas fazer mal às pessoas? E se fazem, por quê ou não fazem? A marca, a famosa marca das bruxas, né? E também a ferramenta que as bruxas usam, e finalmente o que é o poder das bruxas, certo? Depois no final ele coloca a bibliografia, que é bem grande, né? A bibliografia aqui de pesquisa que ele utiliza para fazer o livro, e é isso aí, sabe? Então, é um livro que trata de bruxaria desde a Idade da Pedra, fala sobre o mito da Grande Mãe, as práticas das bruxas, os mistérios da bruxaria, a bruxaria irlandesa, sacrifícios de sangue, sim ou não, fala sobre os sabás, o poder da bruxa, entre outras questões. Então é isso aí, a bruxaria hoje, de Gerald Gardner. Eu super recomendo.